Capítulo 3. Acumulando riquezas noutros mundos. A cabala e os ciclos da riqueza. A cabala relativa ao dinheiro diz respeito à maneira com que se realiza a nossa troca no mercado. Como vimos anteriormente, não diz respeito apenas ao que recebemos, mas também de que maneira o que recebemos está em harmonia com o que era possível receber. Talvez isto soe como uma grande racionalização. Afinal, sabemos de nosso cotidiano que aqueles que consideramos ricos nem sempre, ou em muitos casos, estão preocupados com qualquer forma de harmonia. Não nos cabe provar aqui de que não são ricos, da mesma forma que os rabinos, ao tentarem abordar teologicamente o assunto. Tzadik ve'halo, racha ve'tov lo. Justo com uma vida ruim, perverso com uma vida boa. Evitam elaborar qualquer sistema lógico que o explique. Neste mundo em que vivemos, há injustiça, e por mais triste que isto nos pareça, na dimensão concreta da vida não há qualquer punição ou cobrança automática por parte de qualquer forma de justiça. Choque a gemou, lei do retorno. Tão difícil é viver com isto que nos dizem os salmos: o tolo não entenderá, tal como na abordagem da reencarnação. Os rabinos nos explicam que há sempre retorno, que há volta de tudo a tudo. Da mesma forma, a justiça visita suas injustiças deste outro plano de tempo e realidade. Se galáxias podem ter se transformado em moléculas humanas e moléculas humanas em galáxias, tudo retorna. Sendo que o raio de órbita destes retornos é às vezes tão imenso que nos parecem retas, tangentes a olho, experiência, nu. Estes gigantes raios de retornos e revisitações a situações e condições são por algumas tradições denominados karma. Karmas são custos reais de qualquer mercado. Eles são identificados hoje com maior facilidade nas questões ecológicas, onde já começamos a perceber a reverberação daquilo que parecia não nos atingir. O raio era muito grande, mas já não o é mais. Antes, o senhor de terras que desmatava suas florestas parecia usufruir benefícios sem custos. Hoje, estes custos são tão concretos que seus descendentes podem vir a maldizê-lo, ou o Estado cobrar multas reais, ou mesmo vir a morrer de câncer de pele ou de pulmões por seus atos. Mesmo aquele que usufruiu quando o raio da órbita do retorno parecia tender a infinito, pagou seu preço em escuridão. E como isto carece de explicação, Tzadik 1, quando agimos em desconhecimento, não pagamos pela lei do retorno. Mas o próprio desconhecimento, nossa própria escuridão, é em si preço, custo e sombra. Quando agimos com conhecimento, aí sim incorporamos os custos cobrados pela lei do retorno. Repito, tal qual os rabinos deixaram claro, isto não é uma explicação racional que funciona, mas é uma descrição muito aproximada dos fragmentos de nossa própria clareza em meio às escuridões circundantes do que ocorreria levando-se em conta outros planos da existência. Riqueza real também é um processo complexo, muito além dos simples atos de estar no lugar certo na hora certa. Difícil entender isto, mas tem a ver com as órbitas de retorno mais alongadas, quase imperceptíveis, e os 4 mundos, dimensões do sustento. A cabala utiliza-se da divisão em 4 mundos para alertar-nos sobre as várias dimensões da realidade. Esta divisão nos auxilia a reconhecer quão parcial é nossa percepção. Só conseguimos apreender conscientemente os ciclos de recebimento de raios muito pequenos de retorno. Aí o livro apresenta um quadro aqui, uma tabela onde está o mundo,
universo interior, a realidade é um manifesto em sustento. No mundo da ACA, utilizamos a lógica para determinar os ganhos e custos de menor raio de retorno. Estamos preocupados em obter ganhos rapidamente, minimizando custos que possam também retornar rapidamente. Este é o mundo material com suas próprias complexidades, tão grandes quanto a própria mente. No mundo da Yetzirah, estamos lidando com o tesouro interno, ou, como vimos acima, nossa capacidade potencial de transformar-nos em sustento. Esta dimensão se expressa como sustento no tempo e na oportunidade, a partir do somatório do nosso passado emocional. O raio da órbita de retorno é maior neste caso, porém, ainda bastante perceptível aos sentimentos e, em certa medida, à mente. Tem a ver com certas expressões como aquele sujeito, tudo que tocar vira ouro. No mundo da Briá, participa de nosso sustento, o mérito, Zeshut, acúmulo dos méritos da herança espiritual de nossos antepassados. Zeshut pede por definição. O conceito de sustento é de grande complexidade. Pode dizer-se que se obtém sustento escrevendo-se livros, porém não podemos nos alimentar, abrigar ou medicar com livros. No mercado tornou-se possível sustento pelo ensino, pelo lazer, pelo serviço, pela intermediação e outras tantas formas que na natureza são desconhecidas. Nem mesmo a simbiose da natureza ou a troca ecológica entre as espécies se aproximam do sentido humano de mercado. Na natureza existem apenas formas de colaboração a nível do sustento vital. No mercado, porém, encontramos isto a nível emocional e espiritual. Portanto, hoje, quando nos sustentamos, de alguma maneira, devemos isto a uma intrincada e irresgatável sucessão de méritos. Da mesma forma que não posso estar hoje comendo e respirando, se meus antepassados não tivessem se alimentando ou mantido relações sexuais, não sei mais reconhecer se devo esta possibilidade à influência de livros que foram escritos, circos montados ou a participação dos correios. Quando alguém passa seu tempo escrevendo um livro, há um mérito embutido neste ato, da mesma forma que há mérito numa outra pessoa que passa este mesmo tempo trocando fraldas. Ambos os casos estabelecem relações com o mercado que nos tornou e torna possíveis. Nossos antepassados, desta maneira, codificaram méritos e os colocaram no mercado. Estas influências, méritos, são como um karma positivo que nos permite estar existindo. Há muita força nesta dimensão e percebemos isto quando a evocamos. Nas orações judaicas centrais, quando assumimos a postura de estar diante da divindade, pedimos sempre, como primeira apresentação, que sejamos identificados como descendentes dos patriarcas e matriarcas e de seus méritos. O que realizaram no passado está, de alguma forma, ciclos de órbitas muito extensas, codificado em quem somos e de que maneira nos comportamos no mercado. Estes méritos são o alicerce maior de nossa espécie, alicerces de onde retiramos nosso sustento, nossos direitos, méritos, como parte do mercado. Devido à sua forma, Zeshut só é percebido ao nível subjetivo e coletivo, sob a forma de herança cultural. Porém, compreender de que forma as intenções individuais e nossa própria interferência no passado, vidas pregressas, influenciam o nosso sustento concreto do dia a dia é difícil de vislumbrar. As emoções apreendem um pouco desta realidade, enquanto o espírito é privado destas mesmas emoções e do silêncio da mente para poder expressar esta percepção. No universo da Atzilut, encontramos o fazer por fazer destituído da expectativa de qualquer ganho. Isto nos é secreto, facultado ao que não é diferenciado.
ao que é uno e conectado ao divino, como sendo parte de suas próprias emanações. Para estas últimas duas dimensões, não dispomos de instrumentos de percepção. Pescamos sem redes. Quando conseguimos quase em nossas mãos, nos escapa. Não posso ou não quero, digressão sobre o incompreensível. É impossível entender o sustento sem compreender as intricadas relações com o processo de vida. Todo rico ou todo aquele em sustento reconhece níveis muito sutis de relação de troca com o mercado da vida. Daí ouvirmos em relação ao sustento a constante preocupação com a sorte, com a sensação de que algo está do nosso lado ou contra nós. Mesmo os maiores prisioneiros das dimensões mais concretas referentes ao sustento percebem em sua experiência diária a atuação de forças estranhas que participam ativamente de seu processo de sustento. Mais adiante veremos isto mais especificamente. Falemos um pouco sobre o não falável, para que possamos compreender também os níveis de sustento neste plano. Um dos confrontos mais comoventes registrados a nível de discussão sobre o incompreensível ocorreu há pouco mais de 2 séculos. O Baal Shem Tov, uma das figuras mais importantes do renascimento espiritual judaico na modernidade, foi procurado por um distinguido rabino de sua época, com o intuito de questionar sua postura em torno de elementos intuitivos e místicos. Isto propiciou um encontro clássico entre as duas maiores tendências que dividem os seres humanos: os que percebem a vida como impregnada do próprio mistério que a possibilitou existir, e aqueles que, apesar de reconhecer o mistério, não o percebem como um agente constante do dia a dia e da realidade. As diferenças entre os seres humanos estão na gradação, na magnitude de percepções e crenças parecidas. Isto permite a distinção entre os racionais lógicos e os intuitivos, os que enfatizam os elementos caóticos deste universo, daqueles com uma visão mais determinista, ou mesmo aqueles que expressam sua crença em termos de mistério ou de Deus, daqueles que percebem menos a presença ou a interferência do inexplicável em suas vidas. O encontro do Baal Shem Tov com esse rabino representava, até mesmo dentro de uma visão particular, a religiosa, um debate destas mesmas duas tendências. O relato deste encontro, em linguagem muito específica dentro da tradição judaica, possui um caráter tão universal que poderia ser traduzido de maneira a expressar qualquer confronto dentro de outra tradição ou sistema de percepção e pensamento humano. Em certo momento, a discussão recai sobre a experiência pessoal e sua tradução em termos de percepções. O Baal Shem Tov relata uma história do Talmud, Berachot 54b, em que Rabi Akiva viajava com um jumento, um galo e um lampião durante a noite e tentou alojar-se numa hospedaria de certo vilarejo. O dono da hospedaria não quis acolhê-lo, fazendo com que Rabi Akiva se dirigisse a um bosque próximo, onde montou um pequeno acampamento. Durante a noite, seu jumento foi devorado por um leão. E Rabi Akiva nem se abalou, pensou. Talvez tenha sido melhor assim. Pouco mais tarde, seu galo foi atacado por uma pantera e uma forte brisa acabou por apagar seu lampião. Rabi Akiva não se perturbou. Talvez tenha sido melhor assim. Na manhã seguinte, ao voltar para o vilarejo, ficou sabendo que este havia sido atacado durante a noite por um bando de assaltantes, que mataram e saquearam o local. Percebeu então que, se seu jumento e galo não tivessem sido devorados e seu lampião apagado, teriam revelado com seu ruído e luminosidade sua posição. Havia realmente sido melhor assim. Para o Baal Shem Tov, este era um exemplo de uma ordenação que apenas aparentemente é fruto do caos ou do azar.
Não satisfeito, o Baal Shem Tov insistiu em apresentar seu ponto de vista através de outro exemplo. Relatou então sobre um de seus vizinhos que despertou certa noite com a picada de um mosquito. Ao levantar-se, notou que de sua lareira haviam caído brasas no chão. Buscou então um balde d'água para apagar o que poderia ter sido uma tragédia. Nesse instante, o teto sobre sua cama ruiu. Se estivesse dormindo, teria sido certamente atingido. Para o Baal Shem Tov, estas ocorrências e outra miríade de experiências que todos nós vivenciamos apontam para níveis de interferência que estão além do acaso, do livre arbítrio e do instinto. Por sua vez, o rabino, que seguia a apresentação do Baal Shem Tov, também percebia todas as dificuldades que qualquer ser humano com um pouco de crítica e inteligência pode levantar com relação a estes acontecimentos. Mais que isto, o rabino percebia um enorme perigo em abrir as portas para o incompreensível. Sua reação foi dizer ao Baal Shem Tov: não consigo acreditar que as coisas possam ser assim. O impasse lógico milenar estava novamente formado. Assim teria permanecido como mais uma tentativa em vão de criar pontes entre estas duas percepções. A resposta do Baal Shem Tov nesse momento foi: você não pode, não, você não quer. O rabino não tomou aquelas palavras muito a sério e partiu. Cavalgava, retornando à sua casa pela floresta, já quase ao escurecer, quando passou por um camponês, cuja carroça havia tombado e tentava desvirá-la. Desesperado por perceber que não conseguiria desvirá-la sozinho, o camponês acenou para o rabino pedindo ajuda. O rabino, devido à sua idade, pelo adiantado da hora e pelo inusitado da situação, respondeu impulsivamente: sinto muito, mas não posso. Ao que retrucou o camponês: não pode ou não quer? Quando o rabino escutou estas palavras, não apenas ajudou o camponês, como retornou ao Baal Shem Tov, com quem a conversa prosseguiu de outra forma. Esse rabino tornou-se um dos maiores seguidores do Baal Shem Tov. Muito da dificuldade com o incompreensível, com aquilo em que acreditamos, não se deve ao fato de não podermos aceitar, mas de não querermos. Não há linguagem ou raciocínio que possa explicar a postura defendida pelo Baal Shem Tov. A não ser a experiência, esta nos permite perceber que nosso problema não é poder, mas querer. Não queremos aceitar que nossos atos tenham consequências e reverberações que prosseguem além de nossa consciência e possibilidade de controlá-los. Não queremos aceitar que nossas portas não nos atribuem controle do que possa existir, conviver ou penetrar em nossos espaços. Não queremos ver que nossas necessidades transcendem o que pode ser adquirido, que nossas certezas e suposições possam ser mera ilusão. O Baal Shem Tov, em sua sapiência e visão, percebe que seu melhor argumento é o tempo e a experiência, onde os fragmentos dos quebra-cabeças fazem sentido. O sustento e a riqueza são caminhos muito importantes para a percepção destas dimensões de realidade. Quem batalha por seu sustento sabe, há nele algo de estranho e milagroso. No mercado, nessas trocas do dinheiro real, há muito espaço para descobertas e revelações. Afinal, já sabia o Baal Shem Tov como estas são, em sua essência, trocas de experiências com o mundo. Nelas está o poder de ensinar o que as palavras e o pensamento não permitem. É apenas desta maneira que desmascaramos nossas pretensas incapacidades e expomos nossas verdadeiras dificuldades em querer. Por que eu não tenho digressão sobre um paradoxo humano? O Baal Shem Tov, neste confronto com o rabino, isola uma espécie de antídoto contra a experiência que nos faz perceber a proposição: justo com uma vida ruim, perverso com uma vida boa. Este antídoto demonstra que realidades desastrosas, momentâneas,
podem muito bem representar etapas de um processo maior de ordenação. O antídoto é, portanto, nunca permitir-se valer apenas de um retrato, um instantâneo da realidade. É unicamente em meio a uma realidade dinâmica que podemos perceber e avaliar situações. Este antídoto inclui, com certeza, uma dosagem grande de fé e de compreensão dos ciclos de raios mais extensos. No entanto, há um perigo ainda maior do que perceber a injustiça em nossa experiência diária e que, muitas vezes, ao contrário, é entendido como seu único possível antídoto. Justo como uma vida boa, perverso como uma vida má, ou trabalhar com suposições de justiça. Quais são as situações em que temos o direito de perceber algo justo por merecimento? Quando é que poderemos perceber que algo nos chega por mérito? Como pode Rabi Akiva, na história acima relatada, agradecer por todos os sinais ou coincidências que o levaram a sentir-se resguardado por uma força maior? Rasgachar, supervisão celeste. De que maneira pode uma pessoa rica fazer uma leitura de sua riqueza como lhe sendo merecida? Há um terrível perigo em tudo isto, perigo que aumenta o nível de percepção de justo com uma vida ruim, perverso com uma vida boa. Exatamente ao perceber a realidade contrária, justo com uma vida boa, perverso com uma vida ruim, do que estamos falando. Certa vez, ao terminar uma cerimônia de enterro, num dia chuvoso, a viúva, ao ser cumprimentada por mim, exclamou: Rabino, até Deus está chorando. Sua alusão à chuva logo encontrou uma contrapartida. Alguém ao meu lado sussurrou: quer dizer que quando morre alguém e o dia é de sol, Deus está rindo? O mesmo explica Elie Wiesel com relação às sobreviventes do Holocausto nazista. Se alguém que se salvou atribui isto à participação divina, de que Deus olhou por ele, terá de suportar o peso de afirmar que Deus não olhou por todos os que perderam a vida. Ou seja, a postura grega de que sorte é quando a flecha atinge o outro, aprofunda e revigora a percepção de justo como uma vida ruim, perverso como uma vida boa. Acrescenta-se, com este tipo de visão de mundo, maior caoticidade à vida. A fé vai contra a fé e se desvela seu pior inimigo. Passa a ser instrumento de autoglorificação. Portanto, na situação específica que analisamos, cada pobre que se acha justo e que amarga o sofrimento da miséria, e cada rico que se acha justo e se regozija na abastança, aumenta os níveis de percepção de caoticidade e no mundo. Ampliar estes níveis quer dizer sabotar a estabilidade do mercado. Basta também enfatizar apenas um destes aspectos, para que haja dois tipos de distorção. Pobre achar-se tão justo ou que sua pobreza seja expressão do destino, acarretando assim manipulações como as exercidas por certas ideologias religiosas. E encontramos as manipulações em muitos períodos das religiões ou de religiões. 2. Rico achar-se tão justo e que sua riqueza seja expressão do destino, acarretando assim posturas mais radicais como a de certas ideologias do comunismo. Na verdade, há um paradoxo. Quanto mais percebemos o mundo como Baal Shem Tov nos recomenda, onde a manifestação divina está presente em tudo constantemente, mais podemos entender este mundo como caótico. O pobre deve entender-se pobre, porque assim é que é, e não por mero acaso. E o rico deve perceber-se rico também como um processo além do acaso. Ao mesmo tempo, se não percebermos a presença desta manifestação, nos tornamos materialistas e elevamos o acaso e o oportunismo à regência final do mercado. Com isto também acrescentamos caoticidade ao universo. Então, o que fazer?
Afinal, se correr, se ficar, a olho, experiência, nu ou na superfície, não vamos conseguir sair deste paradoxo. Quanto mais fé, menos fé, e fé, como vimos, é o elemento essencial para qualquer mercado. Porém, o Baal Shem Tov não estava se referindo a uma fé que busca, como objetivo, entender por que o mundo é justo ou injusto. Ele se referia a uma fé que busca na experiência profunda entender para que serve o justo e o injusto das situações que vivenciamos. Qual o sentido que tem cada instantâneo, justo ou injusto, da realidade, no desenrolar das caminhadas individuais e coletivas. É este sentido que permite a cada um saber quando sua experiência é fruto de uma intervenção ou quando é mero acaso. A capacidade de filtrar e de dar autenticidade a alguns fenômenos e a outros, não é uma patologia ou uma irracionalidade, mas o exato local onde céus e terra se beijam, onde a alma toca o corpo. É esta a experiência íntima que faz a viúva entender a chuva como choro, enquanto o sobrevivente rejeita sua experiência como circunstancial. O próprio Baal Shem Tov lembra que são os nossos olhos e ouvidos que devem ser treinados a enxergar a realidade à nossa volta. Como o Midrash nos alerta, Gênesis, Raba 10, temos que ser capazes de visualizar o sutil, de ver os anjos enquanto influencia o crescimento de cada lâmina de grama no chão. Temos que vê-los quando se postam ao seu lado e lhe incentivam. Cresce, cresce. Enquanto não conseguirmos perceber esta dimensão de ordem, enquanto não mergulharmos mais profundamente na sutileza das situações em que nos encontramos, continuamos presos do paradoxo e, portanto, imobilizados. Nossas percepções devem ser checadas com a acuidade de quem percebe no crescimento das plantas, de tudo, energias que a seu lado lhe incentivam. Se visto com estes olhos, então o justo talvez tenha um significado diferente e similarmente perverso, bom e ruim também. Com certeza, o mercado se fez e se faz em todas as suas imperfeições, com grande influência destes olhos. Assim sendo, as perguntas por que não tenho e por que tenho encontram respostas na distribuição de nossos potenciais pelos diversos mundos do sustento. No entanto, é importante perceber que ter não é uma medida absolutamente positiva e que o fato de ter pode representar perdas muito sérias em outras dimensões do sustento. Ter pode anular ou desgastar méritos ou tesouros. Podemos, assim, consumir muito da nossa herança pessoal e ancestral em codificações materiais a custos bastante elevados. Nem sempre aquele que tem, tem. Nem sempre aquele que não tem, não tem. Porém, aquele que realmente tem, este é abençoado. Exploraremos formas de aquisição de riquezas que se distribuem pelos diversos planos do sustento, sem necessariamente expressarem-se no mundo concreto e material da Asiá. Lerei em breve o 4º capítulo, Riquezas pelo que não se tem.